Futuro incerto. Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos assina manifesto de repúdio contra possível fechamento de fábricas da General Motors no Brasil e América Latina. Amanhã, a categoria participa de reunião com representantes da montadora para discutir os rumos da empresa na região. Morte de menino de 3 anos choca moradores de Cruzeiro. Vítima foi espancada até morrer pela própria mãe com a ajuda do padrasto e enterrada em um matagal. O casal confessou crime bárbaro e está preso. Adolescente que sobreviveu após ser atingido por um raio durante acampamento em Ilhabela recebe alta. Amigo de 17 anos não resistiu à descarga elétrica e morreu. Em um único dia, grupo de eletricidade atmosférica do INPE registra incidência de 650 raios só no arquipélago. A população começa a ser ouvida em Pindamonhangaba durante série de audiências na revisão do plano diretor da cidade. Calor aumenta movimento em rios e cachoeiras da região, mas banhistas devem ter cautela para evitar acidentes e não transformar lazer em tragédia. No esporte, Taubaté começa com o pé direito na Série A2 do Campeonato Paulista. Jogando fora de casa, venceu por 2-0 o Penapolense. Segunda-feira, 21 de janeiro. As notícias da região, agora, Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. 4.000 postos de trabalho estão ameaçados com a possibilidade da General Motors encerrar suas atividades em São José dos Campos. Um comunicado da empresa entregue aos funcionários relata as dificuldades da montadora para manter a produção no Brasil. Sindicato e representantes da companhia se reúnem amanhã para discutir a manutenção das operações na planta joseense. O futuro da General Motors, uma das principais empregadoras de São José dos Campos, começa a ser definido a partir de amanhã. Representantes do Sindicato dos Metalúrgicos e membros da direção da empresa participam de uma reunião nesta terça-feira para discutir a sobrevivência da montadora na cidade. O encontro acontece após a GM enviar um memorando aos trabalhadores de todas as suas fábricas no Brasil, que coloca em suspeita a continuidade da empresa no país. A GM fez o anúncio a todos os trabalhadores das plantas aqui no Brasil e na Argentina, dizendo que precisa ter lucro no ano de 2019, colocando que teve prejuízo nos 2 últimos anos, que caso contrário precise fazer uma reestruturação ou até mesmo fechar as plantas. A gente viu no final do ano passado a GM anunciando um plano de reestruturação a nível mundial. E a opinião do nosso sindicato é que a GM não tem motivo nenhum para fechar nenhuma planta e para fechar nenhum posto de trabalho. Por quê? No ano passado, a GM aumentou sua lucratividade em mais de 30%. Isso pegando a nível global, ela não divulga planta por planta. Então, o posicionamento do nosso sindicato é esse. Se aumentou o lucro, não tem motivo para fechar nenhuma fábrica, muito menos para demitir qualquer trabalhador. No comunicado, a montadora alega que o Brasil vive um momento crítico e que a situação tem causado um clima de incertezas entre funcionários. No anúncio dos resultados de 2018 feito aos acionistas, a presidente global da companhia deu sinais de que está considerando sair da América do Sul e que Brasil e Argentina continuam sendo desafiadores para a empresa. A mensagem chega aos funcionários após uma série de medidas propostas recentemente pela companhia e sindicato para evitar o fechamento do complexo industrial em São José dos Campos. Em novembro do ano passado, trabalhadores do setor administrativo da GM aprovaram um plano de demissão voluntária. O sindicato cobra a montadora por mais transparência nos planos de reestruturação. No ano de 2013, o sindicato flexibilizou. Inclusive, tem um acordo público onde a GM colocou que traria investimentos no ano de 2017, que isso ia gerar mais de 2.000 postos de trabalho. E isso não aconteceu. Inclusive, a gente fez uma forte campanha nos últimos anos cobrando um investimento da GM. Então, em nossa opinião, a questão de você flexibilizar, isso não vai garantir direitos. A gente acha que a GM está fazendo uma chantagem, é um terrorismo com o trabalhador, o anúncio que ela fez na sexta-feira da semana passada. A fábrica de São José dos Campos emprega hoje pouco mais de 4.000 funcionários. O Sindicato dos Metalúrgicos diz que o fechamento da planta ameaça de forma agressiva a economia da cidade e que foram apresentadas várias alternativas para a manutenção dos postos de trabalho e ainda acusa a empresa de não buscar formas de evitar as demissões. A GM tem mais de 4.000 trabalhadores, então é o efeito dominó na indústria. Um emprego na GM com certeza gera 2 ou 3 nas empresas terceiras e também nas prestadoras de serviço.
Nós procuramos a General Motors, que, por enquanto, disse que não vai se pronunciar sobre o assunto. E funcionários da Ford de Taubaté entraram em greve nesta segunda-feira. O ato é em protesto à demissão de 12 metalúrgicos ocorrida na empresa. Segundo o sindicato que representa a categoria, a fabricante alegou que o corte foi necessário para administrar a mão de obra excedente na planta. A paralisação na Ford é por tempo indeterminado. A segunda-feira foi de muita tristeza para a família do menino de 3 anos que foi morto após ser espancado pela própria mãe e o padrasto em Cruzeiro e enterrado em um matagal. Um crime brutal que chocou não só a família da vítima, mas também toda a cidade neste fim de semana. O casal confessou o crime e está preso, mas também vai ser investigado por outras agressões à criança que foram relatadas por parentes e vizinhos. Foi nos fundos desta casa, no bairro Vila Brasil, em Cruzeiro, que o menino de 3 anos perdeu a vida depois de ser espancado pela própria mãe e o padrasto. O crime ocorreu na noite de sexta-feira. As investigações foram feitas durante o fim de semana. E no domingo, os dois confessaram à polícia que mataram João Pedro. Na noite de sexta-feira, a mãe espancou a criança, juntamente com o padrasto, e o João Pedro teria vomitado um líquido verde. Eles se apavoraram e a criança veio a falecer e eles resolveram, então, enterrar o João Pedro. Mas no primeiro depoimento, o casal apresentou outra versão. Disse que João Pedro havia fugido pelo portão da casa da família e que estava desaparecido. Pelas redes sociais, o pai da criança chegou a pedir ajuda. Começou esse movimento todo nas redes sociais e nós começamos a ficar preocupados. Mesmo não tendo essa ocorrência, não tendo registro por parte nenhuma das famílias, né, tanto do pai da criança de fato, quanto da mãe que alegava que ela teria simplesmente desaparecido, nós achamos muito estranho e iniciamos a investigação logo no domingo, na parte da manhã. Na casa da família, a polícia chegou a procurar pelo corpo do menino no quintal. No local foram apreendidos um cabo de vassoura e uma enxada, mas a vítima foi enterrada às margens da Avenida Floriano Antico, local próximo ao bairro onde o crime ocorreu. A criança não resistiu aos ferimentos, ela acabou falecendo no local na residência mesmo. A criança morreu dentro da residência. A mãe alega depois, junto com o padrasto, eles ficaram com medo porque haviam acabado de cometer um homicídio, né, contra a mãe contra o próprio filho. Então eles resolvem enterrar essa criança. O que eles fizeram? A mãe simplesmente pega a criança, coloca no colo, segura a cabecinha dela, como se a criança estivesse dormindo. Eles caminham, né, venham a pé do bairro da Vila Brasil pela SP 52 até esse local, onde eles adentram um pedaço de mato, uns 7 metros da rodovia, e acabam enterrando a criança. As investigações ainda apontaram que João Pedro, de 3 anos, já sofria agressões da mãe, mas que não foram registradas em boletins de ocorrência e nem no conselho tutelar, e que, inclusive, o pai tentava obter na justiça a guarda do menino. As cenas de agressão contra a criança também já teriam sido presenciadas pelas próprias avós. Já cheguei a ver ela bater, tanto é que eu falei para ela que não era para ela pôr a mão no menino, que senão ia bater nela. Aí, depois disso, ela não, perto de mim, ela não batia, mas era assim. Quando eu saía para ir para a cachoeira, os vizinhos falavam que as crianças, que ele estava gritando, que estava chorando. Eu vi ele sim, o olhinho dele roxo, o pezinho dele machucado. Eu cheguei e perguntei para ela assim, por que isso, Thaís? Que o bracinho dele, que estava engessadinho. Ela falava para mim, mãe, ele caiu no parquinho e machucou. Aí, no outro tempo que eu vi o pezinho dele machucado. Thaís, por que o pezinho dele está machucado desse jeito? Ah, mãe, ele pisou no caco de vidro, como a Valdirene relatou, machucou. Para mim era isso, porque criança cai e machuca. Uhum. Ela falou para mim que ele tinha caído no parquinho e machucado o bracinho. Que até que tem relato que ela levou para Santa Casa. Eu achei que ela não tinha agredido ele tanto a ponto de quebrar o bracinho dele, porque ela levou ele para Santa Casa. Né? Deu socorro para ele. Eu não acharia que a minha filha ia fazer.
Mas infelizmente é um monstro também. Além dos ferimentos pelo corpo, João Pedro também sofreu traumatismo craniano. Ele foi enterrado nesta manhã no cemitério municipal de Cruzeiro. A mãe dele, Thaís Aparecida Albano, de 23 anos, foi presa e encaminhada para o presídio de Tremembé. E o padrasto, Mauro Gleidson Lima Aguiar, de 22, para o CDP de Taubaté. Os dois vão responder pelos crimes de ocultação de cadáver e homicídio triplamente qualificado. Eu não quero saber notícia nenhuma dele mais, nenhuma, porque eu não criei monstro. Um homem de 37 anos foi encontrado nesta madrugada com sinais de espancamento pelo corpo no centro de Guaratinguetá. A vítima estava caída no chão quando foi localizada pela polícia. Ela chegou a ser socorrida e levada para o pronto-socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito da agressão também foi encontrado e preso em flagrante. A polícia ainda investiga o crime e suspeita que as agressões tenham ocorrido por ciúmes. 4 homens armados assaltaram uma loja e um quiosque de celulares de um shopping em São José dos Campos neste fim de semana. Durante a ação, eles renderam o segurança do centro de compras e conseguiram fugir com as mercadorias. Ninguém foi preso. O rapaz de boné chega no quiosque de celulares, aborda o funcionário e anuncia o assalto. Quando o criminoso se vira para pegar os produtos que estavam guardados no armário, uma outra funcionária corre e chama o segurança do shopping. Mas um comparsa do bandido se aproxima, rende o guarda e impede qualquer reação. Enquanto isso, o rapaz de boné enche o saco com os produtos do quiosque e os dois fogem. Segundos depois, repare, outras 2 pessoas passam correndo pelo corredor do centro de compras e fogem na mesma direção. Elas são suspeitas de assaltar uma outra loja de celulares do shopping. Em nota, o Shopping Colinas disse que lamenta o ocorrido e colabora com as investigações. Depois do intervalo, moradores do bairro Araretama, em Pindamonhangaba, aproveitam as discussões do plano diretor da cidade e pedem melhorias como pavimentação. E ainda, perigo nas férias, os riscos para quem procura refresco em rios e cachoeiras da região nesta época do ano. Hora certa para você, 7h02.